Paz do Senhor, meus irmãos. Nas últimas duas aulas, nós demos uma introdução sobre a religião, um panorâmico da religião, o seu significado, o seu impacto social durante a história, e falamos também um pouquinho sobre bibliografia, o período que a Bíblia levou para ser escrito, falamos um pouquinho sobre a quantidade de autores que eles tiveram, sobre a canonicidade dos textos. E hoje nós vamos observar síntese bíblica. Vamos dar uma viajada um pouco de Gênesis e Apocalipse, sobre o que a Bíblia tem a nos falar de forma introdutória, o que cada livro nos revela de forma objetiva, ou seja, o que cada livro, no final das contas, ele quer nos passar, tanto de uma mensagem natural, quanto de uma mensagem espiritual. Vamos lá, Pentateuco, ou chamada de Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia que são escritos, ou que foram escritos por Moisés, um hebreu que tirou, no caso, o povo de Israel do exílio do Egito, da escravidão do Egito. O Pentateuco levou cerca de 40 anos para ser escrito, o período onde o povo hebreu se encontrava no deserto depois da saída do Egito. Foi basicamente ali do ano 1440 ao ano 1400, onde esse período aí, no caso, Moisés levou para escrever. Bom, Gênesis, por sua vez, narra desde a criação até a morte de José, abrangendo um período aí de 2.315 anos, cerca do ano de 4004 ao ano 1689 a.C. Ou seja, 2.315 anos foram escritos apenas em um único livro. Mas por qual era o objetivo de Moisés, ou qual era o objetivo principal de Deus ao inspirar Moisés a escrever esse livro? Bom, algo importante nós pensarmos no contexto é que esse povo havia ficado cerca de 400 anos na escravidão. Ou seja, grande parte deles não sabia mais quem era Abraão, não sabia quem era Isaac, não sabia quem era Jacó, muito menos se sabia quem era Deus, ou os grandes feitos que haviam feito Deus através dos patriarcas, através da humanidade, ou, por exemplo, o dilúvio, ou, por exemplo, a criação da terra, a criação de Adão, a criação de Eva. Então, Moisés, inspirado por Deus, ele vai escrever esse livro, vai relatar todos esses acontecimentos que antecederam o êxodo, ou seja, que antecederam a saída do seu povo do Egito. Então, ele vai basicamente escrever a criação da terra, a criação do homem e a formação de uma nação que Deus estava separando exclusivamente para a sua adoração. Então, Deus introduz o seu povo dentro do seu propósito. Ele vai trazer Israel, olha, eu sou o Deus Criador, eu sou o Deus que criou os céus, eu sou o Deus que criou a terra, eu sou o Deus que criou o alimento que vocês comem, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, sou o Deus de José também. Então Deus está trazendo a identidade do seu povo. Até para se formar essa nação era necessário trazer essa ideia, trazer essa introdução ao seu povo. E justamente no Êxodo, Deus vai libertar o seu povo, separando ele para adoração, e vai mostrar para o seu povo que ele mora no meio dele. Então nós vamos ver que o povo era sustentado por Deus com maná, a água fluía da rocha, uma coluna de fogo guiava o povo à noite, uma nuvem protegia eles do sol, suas roupas não desgastavam, seus pés não inchavam. Então Deus habitava no meio do seu povo. E aí nós vamos caminhando para o Levítico, onde Deus vai começar a construir dentro do conceito do povo a necessidade de santidade. Por que santidade? Porque Deus era santo. Então Deus vai começar a trazer para o povo a necessidade da sua santidade. Deus vai trazer os 10 mandamentos, Deus vai trazer a lei civil, Deus vai trazer a lei profética ou levítica, ou a lei do sacerdócio, vai trazer depois todo esse contexto de como deveria ser adorado a Deus. Então Deus começa a trazer essa ideia, santidade, vocês são separados para a minha adoração, vocês são separados para viver comigo, então sejam santos, me adorem, vivam segundo as minhas leis, vivam segundo a minha vontade. Números são os registros, basicamente, das jornadas do povo de Israel pelo deserto até as portas da Terra Prometida. Ou seja, eles vão trazer toda essa trajetória onde o povo começou a caminhar
pelo deserto, passando pelo deserto até as portas da entrada da Terra Prometida. Ele também traz o censo das gerações. O povo vai trazer a genealogia desse povo que viveu dentro do deserto. No entanto, a ênfase do livro não está basicamente nos números ou na geografia, mas na experiência do povo com Deus no deserto. Então ele vai trazer basicamente todas as experiências principais ou as experiências mais impactantes que o povo estava tendo com Deus. Por exemplo, é interessante quando nós vemos um cristão, um grande cristão, por exemplo, nós vamos ver o Jim Steyer, que é o fundador da Jocum no Brasil. Ele vai escrever um livro onde ele conta todas as experiências que ele teve com Deus, desde a sua infância até a chegada no Brasil e a implantação aí das primeiras bases da Jocum no Brasil, que vai basicamente dar início às missões modernas que nós temos hoje. Basicamente todo tipo de missão missionária que nós temos hoje no Brasil é graças à Jocum. E as missões modernas que nós temos no mundo hoje são graças à Jocum. Mas é interessante nesse livro, ele vai escrever lá do princípio, como que foi a experiência da infância dele, como que foi a conversão dele, como que foi a ida para o seminário, como foi sua chegada na Jocum, e aí o seu casamento, a sua experiência aqui no Brasil, a experiência que os missionários tiveram com ele, e ele ensinando para os missionários como que se fazia missões, como que Deus queria propagar a sua mensagem, a sua palavra. E é basicamente isso que Números vai fazer, vai mostrar a experiência que o povo tem com Deus e até como o povo passa por todo esse período de dificuldade, da saída do Êxodo para a Terra Prometida. E aí, por fim, nós chegamos em Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, que é Israel obedecendo e cumprindo as ordenanças de Deus estabelecidas e a renovação do pacto. E aí nós vamos ver nos últimos discursos de Moisés, ele justamente incentivando a isso. Olha, cumpram os mandamentos de Deus, sejam fiéis a Deus. E se vocês cumprirem os mandamentos de Deus, se vocês forem fiéis a Deus, Deus vai abençoar vocês. Bom, finalizando o Pentateuco, nós vamos entrar nos livros históricos. Os livros históricos, os 12 livros históricos são José, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Todos esses 12 livros são anônimos em suas escrituras, porém a tradição remonta a uma provável participação de Josué, Samuel, Natã, Esdras, Neemias e Mardoqueu como autores. Então são alguns autores ou vários autores que escrevem esses livros. Bom, esses livros eles registram a história de Israel, desde a ocupação da Palestina sob a liderança de Josué, passando pela apostasia do povo, que vai levar aí aos exílios, aos 2 exílios, no caso o assírio e o babilônico, e aí nós vamos ter o fim das 10 tribos do norte, nós vamos ficar apenas com parte da tribo de Benjamim e a tribo da Judéia, que no caso agora nós vamos conhecer como judeus. Basicamente, na história hoje, nós não chamamos mais israelitas, mas nós chamamos eles de judeus, ou a religião judaica, justamente por causa disso. Porque Judá, ou Jerusalém, vai se tornar Israel agora. Então, basicamente, nós temos aí cerca de 1000 anos de história, registrado em 12 livros, que é basicamente remontado da época de 1405 ao ano de 426 a.C. Então, esses livros eles retratam a história do povo de Israel durante todo esse período. Algo interessante para nós pensarmos é que o restante do Antigo Testamento ele está incluído dentro desse período histórico. Ou seja, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores, eles aconteceram dentro desse período que nós chamamos o período histórico. Ou seja, tanto os profetas maiores, Isaías, Jeremias, quanto os profetas exílicos, por exemplo, Daniel, e os pós-exílicos, eles viveram nesse período histórico. E eles são escritos depois pelos seus autores ou pelos próprios profetas, e eles vão mostrar basicamente a ideia, o que Deus estava falando para o povo no momento que eles estavam vivendo o período histórico. Ou seja, é muito importante o estudo dos livros históricos. Para entender o Antigo Testamento, nós precisamos ter um bom conhecimento dos livros históricos. Porque se nós não conhecermos a história de Israel, nós não vamos entender o porquê as profecias,
Ou o que significava tal profecia? Em virtude do fato de que grande parte das profecias, elas estavam sendo anunciadas para a época. Ou seja, Deus estava falando através dos profetas, anunciando ou denunciando o pecado do povo. E mostrando para o povo que era necessário arrependimento e que se o povo se arrependesse, Deus tornaria para eles. Então, estudar os livros históricos é compreender todo o Novo Testamento, todo o Antigo Testamento e introduzir para o Novo Testamento. Se nós não entendermos o Antigo Testamento, automaticamente nós não vamos entender o significado e o propósito do Novo Testamento. Bom, Josué. Josué procura mostrar o processo das conquistas de Canaã e a destruição entre as tribos de Israel. Ou seja, nós vamos ver Josué mostrando para o povo, incentivando o povo. Nós vamos ver eles entrando na terra prometida, Deus trazendo vitória para Israel, Deus trazendo conquistas sobre as terras, sobre os inimigos de Israel, mostrando para o povo de Israel que Ele era o Deus do braço forte, que Ele era o Senhor da guerra, que Ele estava realmente cumprindo tudo aquilo que fora dito para Abraão, para Isaac e para Jacó. Juízes. Vai mostrar o fracasso gerado pela desobediência do povo ao se afastar ou abandonar de Deus, ou no caso, abandonar os mandamentos de Deus. Ou seja, assim como suas orientações claras sobre a conquista da terra prometida, ilustrado através da cadeia cíclica de pecado de Israel, enquanto o juiz estava vivo, o povo estava com Deus. E a partir do momento que o juiz morria, o povo abandonava Deus. Ou seja, o povo vivia uma oscilação com Deus. Quando Deus levantava um juiz ou um homem reto para liderar o povo fazia o quê? Vamos ficar com Deus? Vamos obedecer a Deus? Quando esse juiz morria, o povo automaticamente se desviava do caminho de Deus e aí vinha a maldição. Então, quando o povo obedecia a Deus, Deus abençoava o povo. Quando o povo desobedecia a Deus, Deus mandava castigo. Mas sempre Deus estava apto a levantar um novo líder, a fim de que esse líder introduzisse novamente o povo na sua lei, introduzisse o povo novamente nos seus caminhos, e aí sim, para que Deus pudesse habitar no meio do povo, para que Deus pudesse viver com o povo e abençoar esse povo. Bom, dentro da história nós temos também o livro de Ruth. O objetivo do livro de Ruth é mostrar que Deus escolheu uma mulher gentia em condição de humilhação para fazer parte da linhagem messiânica. E o interesse de Deus em redimir todos os povos demonstra a descendência de Davi vindo de uma gentia. Ou seja, existe uma especulação dizendo que todo Israel, ou que Deus havia escolhido o povo de Israel, e o simples fato de Israel ter negado a Jesus como Messias abriu portas para que os gentios pudessem aceitar a Deus e vir ser aceitos por Deus e vir agora, nos últimos 2000 anos, nascer a igreja. Bom, a Bíblia nunca falou isso. Uma prova disso é o livro de Ruth. Deus escolhe uma gentia e Deus coloca essa mulher como linhagem da própria vida do Messias. Então ele vai trazer depois também Davi, e ele vai trazer outras mulheres que vão ser da linhagem de Jesus. Ou seja, então Jesus não é de linhagem pura. Ou seja, Jesus não é 100% judeu ou 100% israelita, mas ele tem sangue misturado. Isso não tem uma relevância espiritual para nós, ou uma relevância no sentido, olha, então Jesus não era 100% judeu, mas ele era miscigenado, então isso acaba com o evangelho, isso acaba com o cristianismo. Não, muito pelo contrário. Isso demonstra que o propósito de Deus era justamente trazer remissão sobre toda a terra. Que Deus tinha um propósito de redimir tanto o judeu quanto o gentio. A questão é, Deus escolheu vir através do povo judeu. Ou seja, Deus escolheu, através do povo judeu, introduzir o Messias que viria trazer salvação para toda a humanidade. Então, através do livro de Ruth, nós vamos ter essa ideia, essa mensagem central dentro do livro. Bom, 1 e 2 Samuel é a transição que houve na história de Israel do sistema de governo teocrático, ou seja, onde Deus é o rei soberano, e nós vamos partir para um governo da monarquia, onde nós vamos ter reis e rainhas,
aonde um homem vai liderar a nação. E aí nós vamos começar a ver Saul, depois nós vamos ver Davi, Salomão e aí por diante. Então nós vamos ter esse período de transição entre Deus é o rei e entre um rei humano. Bom, 1 e 2 Reis, o objetivo dos livros é mostrar a forma como o povo de Israel se afastou de Deus e, consequentemente, a decadência espiritual dele, moral, social, política, trazendo assim uma maldição prescrita já no livro de Deuteronômio. Porque lá no livro de Deuteronômio, Moisés falou, olha, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados. Porém, se vocês me abandonarem os meus mandamentos, virá maldição sobre a vida de vocês. Então aqui, além de mostrar um período histórico do tempo de Israel, onde os reis governavam, ele também vai mostrar o povo de Deus abandonando a Deus. E aí ele vai mostrar, olha, vocês me abandonaram, vocês vão ser castigados. 1 e 2 Crônicas, nós vamos basicamente resgatar a religião, ou seja, o templo e a adoração. É claro, em 1 e 2 Reis nós vamos ver também ali com Salomão a construção do templo. E aí em Crônicas nós vamos ver o resgate dessa religião que havia sido abandonada ainda no período dos reis. Então o templo, a religião, a adoração de Deus, como um fator de unidade para o povo judeu. Então ele vai resgatar a religião do povo, vai resgatar a ideia do templo, e aí novamente o povo vai se unir, novamente o povo vai viver em comunhão, em amor, como deveria ter sido desde o princípio. Então nós temos a construção do templo e a restauração da adoração a Deus. Nós temos a identidade do povo sendo renovada e um novo propósito para o povo de Israel, para o povo judeu. Esdras. A ênfase em Esdras é na reconstrução do templo. O livro contém registros genealógicos extensos e principalmente com o objetivo de estabelecer as reivindicações do sacerdócio por parte dos descendentes de Arão. Então, novamente, se reconstrói o templo depois da destruição. E aí ele vai começar a trazer novamente a linhagem dos sacerdotes, que deveria ser de Arão. E aí ele vai começar a reconstruir a religião do povo depois de um período de exílio, depois de um período de destruição. E aí, dentro desse período, Esdras, Neemias e Ester, basicamente o mesmo período se contando de várias opiniões. Então, Esdras vai contar parte daquilo que ele viveu com Deus, Neemias também e Ester também. E aí, Neemias ele vai basicamente falar sobre a reconstrução das muralhas da cidade de Jerusalém. E aí ele vai reconstruir essas muralhas com a autoridade do rei vigente e também das reformas para promover o senso e a prática da espiritualidade do povo de Israel e a nova cidadania do povo. Ou seja, então nós temos aqui com Esdras e Neemias a reconstrução do povo, tanto num sentido social, político, quanto num sentido espiritual. Ou seja, o povo está voltando da Babilônia, o povo está voltando de um cativeiro, o povo está voltando de uma destruição, e aí Deus levanta tanto Esdras quanto Neemias para reconstruir de novo a nação de Israel. E Ester, a história de coragem de Ester em Mordecai, que demonstra a soberania de Deus em cuidar e em defender o seu povo além das fronteiras de Israel. Então, parte do povo de Israel não retornou para Jerusalém. No caso, Ester e Mordecai foram um deles. E aí ela vai ficar fora de Israel, e aí nós vamos ter toda a história dela jejuando pelo povo, dela protegendo o povo, e justamente Deus defendendo e cuidando do seu povo, mesmo fora dos portões de Jerusalém. Ou seja, é interessante nós pensarmos sobre isso. Deus não está cuidando só de Jerusalém. Deus não está cuidando só do povo lá em Jerusalém, mas Deus cuida de toda a sua igreja, tanto em Israel, quanto no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Deus se importa com todos, Deus ama a sua igreja, não o seu local. Deus não ama o templo, Deus não ama paredes, Deus ama pessoas. Por isso que pessoas são a igreja de Deus. Finalizando esse período dos históricos, nós vamos entrar nos livros poéticos. Os livros poéticos são Jó, Salmos, os Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Eles cobrem um grande período histórico dos judeus,
São livros que eles ensinam boa parte daquilo que nós sabemos do culto. São livros espirituais, que ensinam cânticos, instrumentos, que ensinam provérbios, sabedorias ao povo. E, por exemplo, nós temos o amor do marido para com a sua esposa, nós temos os provérbios que vão trazer sabedoria para o homem, como o homem deve ser, se portar. Nós vamos ter, por exemplo, Salomão falando, olha, tudo é vaidade. Eu corri atrás de tudo, corri atrás de emprego, corri atrás de trabalho, corri atrás de satisfazer a minha carne, mas sem Deus tudo é vaidade. Então, basicamente, esses livros eles são uma certa psicologia religiosa. Eles trazem como nós devemos lidar com Deus, ou como nós devemos praticar a nossa adoração, a nossa oração, as músicas a Deus, e também a sabedoria de como nós devemos nos portar na vida social, ou como nós devemos reger a nossa vida, onde sem Deus tudo não passa de uma vaidade, tudo não passa de correr atrás do vento. Então os livros poéticos eles vão basicamente abordar essa ideia, a espiritualidade do povo. E é importante nós estudarmos isso, é importante nós observarmos isso, porque tudo que nós sabemos sobre adorar a Deus, cultuar a Deus, orar a Deus e louvar a Deus, vem através desses livros. Ok? Depois dos livros poéticos, nós vamos entrar nos profetas. Bom, nós temos duas divisões dentro dos livros profetas, os profetas maiores e os profetas menores. O que significa isso? Bom, significa o tamanho do livro, não o tempo de ministério do profeta ou a sua importância. Então, os livros maiores são os profetas maiores, os livros menores são os profetas menores. É só isso. Bom, e aí nós temos três divisões dentro dos livros proféticos. Os pré-exílicos, os exílicos e os pós-exílicos. Ou seja, os profetas que ficaram antes do exílio, os profetas que viveram durante o exílio e os profetas que viveram após o exílio. Os pré-exílicos, Isaías, Jeremias, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Esses viveram antes do exílio babilônico, ou seja, eles não presenciaram o exílio, porém, muitos deles profetizaram sobre que viria sobre Israel um exílio, que viria uma escravidão sobre Israel. Isso se o povo não se arrependesse. E, consequentemente, nós sabemos da história, eles não se arrependem, eles começam a pecar, vivem no pecado. Então, as tribos do norte vão ser destruídas e as tribos do sul vão ficar depois sobre o exílio babilônico e eles retornam depois do ano 538, eles vão retornar depois do exílio e aí Esdras e Neemias vão reconstruir a cidade de Jerusalém. Quem viveu no exílio? Ezequiel, Daniel e Obadias. Então, sem dúvida, o com maior impacto é o de Daniel, e aí nós vamos ter Daniel profetizando sobre a vinda do Messias, a vinda de Jesus, trazendo esperança para o povo de Israel. Os pós-exílicos, ou seja, os profetas que viveram depois do exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. A divisão entre os profetas maiores e menores, como nós já falamos, é o volume de livros, ou seja, a quantidade que foi escrita sobre aquele período ou sobre as profecias dele. A ordem cronológica dos profetas, então nós vamos ter aí do ano 850 com Joel, o primeiro, e nós vamos terminar lá com Malaquias entre o ano 400. Então aí um período muito extenso de profecia, um período que cobre praticamente todo o período, boa parte do período histórico de Israel, onde os profetas eles vão mostrar basicamente a ideia de se arrependam, voltem para Deus e a esperança do Messias libertador, a esperança de um Messias que ia trazer renovação sobre o povo, sobre Jerusalém, sobre Israel. Profetas maiores, Isaías, o propósito do livro de Isaías, o juízo, restauração e a misericórdia de Deus sobre as nações. Então, basicamente, Isaías vai profetizar sobre isso. Ele vai falar que viria juízo sobre as nações, ou viria juízo sobre Israel, mas depois Deus restauraria a sua nação e ele traria misericórdia sobre as nações. Jeremias, ele vai falar basicamente sobre a desobediência, que a desobediência gera destruição do povo.
O pecado leva ao cativeiro, mas também ele vai trazer restauração sobre o povo. Ou seja, que no final, depois de o povo passar por tudo isso, ainda Deus traria misericórdia, ainda Deus restauraria o seu povo. Lamentações vai basicamente mostrar o sofrimento de Judá por causa da destruição de Jerusalém e a esperança que viria na restauração por meio da misericórdia do Senhor. E aqui, basicamente, é interessante a gente já parar para observar isso. Apesar dos profetas, eles denunciaram o pecado do povo, eles anunciarem que o povo viveria um período de destruição, onde Deus traria um exílio sobre o povo, todos eles praticamente em comum, eles têm uma mensagem. Deus traria restauração sobre o seu povo. Deus ele traz o castigo, mas Deus traz restauração. Realmente é como um pai que castiga o seu filho quando o seu filho desobedece, mas é um pai que ama e ele, mesmo assim, sabe que é o seu filho, e mesmo assim esse filho herdará tudo que ele tem, mesmo assim esse filho será sustentado, será cuidado por esse pai, por mais desobediente que esse filho seja. Ezequiel, ele vai trazer o juízo e restauração mediante o arrependimento do povo. Então ele já fala, para que haja restauração, é necessário que o povo de Israel se arrependa dos seus pecados. E aí Daniel, dentro do exílio, ele vai trazer a sabedoria de Deus sobre os reis, os povos e reinos e nações, no controle total que ele possui nos tempos e na história. Ou seja, Daniel ele vai trazer principalmente a soberania de Deus. Deus é soberano sobre os reis das nações, Deus é soberano sobre os reinos do mundo e Ele controla todas as coisas. Nada foge da sua soberania. Tudo Deus controla. Tudo Deus pode modificar a hora que Ele quiser, a hora que Ele bem quiser. Profetas menores, Oséias, o povo é pecador e ele é chamado ao arrependimento por um Deus de amor. Então ele vai anunciar que o povo de Israel é um povo pecador, mas ele vai anunciar que Deus é um Deus de amor e que esse Deus ele chama o seu povo ao arrependimento. Joel, ele vai trazer a profecia de Joel, ele é a respeito do juízo de Deus sobre a nação de Judá. Ele vai exortando o povo ao arrependimento e à humilhação. E o perdão e a misericórdia de Deus mostrados através do livramento e restauração do povo e também da vingança exercida sobre as nações opressoras. Ou seja, Deus ele vai restaurar o seu povo e ele vai se vingar daqueles povos que têm subjugado os seus. Ou seja, Deus ele vai proteger os seus filhos desses povos que vêm maltratando o seu povo. Amós é o juízo de Deus por causa do pecado do povo e a injustiça social que havia. Então ele vai trazer justamente o juízo de Deus sobre a sua nação que vem pecando e pecando. E ora eles se arrependem e ora eles caem no pecado. E essa tem sido a história de Israel, essa tem sido a história da igreja e a gente insiste nisso. Ora nós obedecemos a Deus e ora nós desobedecemos a Deus. E Deus tem sido misericordioso com a gente, tem sido bondoso com a gente. Jonas, ele vai trabalhar o amor de Deus para com os gentios, revela-se ao enviar-lhes um profeta que os chama ao arrependimento. Apesar de nós sabermos que Jonas não queria pregar aos ninivitas, nós vamos ver que Deus, ele é misericordioso, Deus é bondoso e sempre esteve no propósito de Deus chamar os gentios para tomar parte na mesa com Deus. Ou seja, Deus envia o seu mensageiro para pregar aos ninivitas, a fim de que os ninivitas se arrependessem e eles fossem abençoados por Deus e eles vivessem uma vida com Deus. E Miqueias, ele vai trazer sobre a desigualdade social que traz o juízo de Deus. O prazer de Deus está no exercício da misericórdia e não do juízo sobre as pessoas. Naum, a destruição de Nínive e a sequência da mensagem do profeta Jonas, por cujo ministério os ninivitas foram conduzidos ao arrependimento e salvos do castigo iminente. Ou seja, aqui nós já vemos que os ninivitas eles se arrependeram em um momento, mas aqui nós já vemos a destruição de Nínive por causa da desobediência deles. Abacuque é interessante porque ele vai falar sobre a justiça de Deus que é entendida pela fé.
E é justamente isso que Paulo vai falar na carta de Romanos, que a justiça de Deus, ela é pela fé. Ou seja, nós, crentes em Cristo, somos justificados perante Deus, não pelas nossas obras, não por aquilo que nós podemos fazer, mas pela fé. A fé é ato de justificação do homem. Então nós temos o anúncio do cativeiro de Judá, o clamor e queixa do profeta a Deus, diante da injustiça social, pecado e atrocidades que estavam acontecendo em Judá. A injustiça humana de Abacuque em contraste com a justiça e a soberania de Deus. Então o livro vai trazer toda essa ideia, que Deus ele justifica o homem através da sua fé. Sofonias, o profeta expõe o pecado da nação e declara o juízo que virá sobre a nação, e ele é designado como o dia do Senhor, ou seja, esse dia de juízo, que viria sobre Israel, é declarado como o dia do Senhor, a vingança do Senhor. E ele fala também da misericórdia de Deus, a qual virá após a nação ter sofrido o juízo. Novamente, Deus vai castigar o seu povo em virtude do seu pecado, mas Deus irá trazer restauração sobre o seu povo. Ageu, o resultado do relaxamento no término do tempo, o desagrado divino e castigo, ou seja, o povo abandonou, o povo estava desleixado, o povo não vivia mais em santidade, o povo não se importava mais com as coisas de Deus. O culto a Deus, o manuseio dos instrumentos do templo eram desleixados, então Deus vai trazer o término do templo, vai trazer a sua insatisfação em relação de como estava sendo conduzido o templo. Então o resultado do término do templo é a bênção divina e promessa de glória futura, ou então a reconstrução do templo. Zacarias, animar e encorajar os remanescentes judeus na reconstrução do templo, visando a futura vinda do Messias vitorioso, tornando seu povo também vitorioso da mesma maneira. E Malaquias, por fim, exortar os sacerdotes e o povo quanto à infidelidade com que eles estavam procedendo com Deus. Nós damos muita ênfase, por exemplo, a Malaquias 3:10. Mas o profeta Malaquias, a ênfase dele era exortar os sacerdotes, exortar principalmente a liderança da igreja em relação à forma que eles estavam procedendo com a forma de cultuar, com a sua vida, uma vida de pecado. Então Malaquias vai justamente denunciar o pecado da liderança, no caso do templo ou no caso de Israel. Fechando então o Antigo Testamento, nós vamos ver então que o Antigo Testamento ele é dividido como Pentateuco, históricos, profetas, poéticos, profetas maiores e profetas menores. A história de Israel no Êxodo, o livramento do seu povo, caminhar pelo deserto até a chegada da terra prometida, a conquista com Josué, o período dos reis, o período onde os reis vão obedecer a Deus e desobedecer a Deus. Nós temos aí também o exílio assírio, o exílio babilônico, e dentro de todo esse período, os pré-exílicos e pós-exílicos, nós vamos ter os profetas que vão anunciar o pecado do povo, vão chamar o povo ao arrependimento e vão anunciar a restauração futura do povo, e muitos vão anunciar a vinda do Messias. Depois de Malaquias ter sido escrito, nós vamos ter aí o período interbíblico, que é um período que nós já falamos, que um período considerado sobre o silêncio de Deus, onde nenhum profeta se levantou no povo de Israel. Talvez dois livros importantes, históricos, mas que não são bíblicos, são 1ª e 2ª Macabeus, que vão falar sobre a revolução dos Macabeus. Não são livros bíblicos, não são livros canônicos, mas são livros interessantes para nós lermos, para entender um pouquinho o que estava acontecendo em Israel até a chegada de Jesus. E aí Jesus vai chegar durante o período do Império Romano, e aí nós vamos ter todo esse panorâmico do Novo Testamento. O Novo Testamento ele é dividido pelos evangelhos, os 4 evangelhos. Nós vamos ter o livro de Atos, que é o panorâmico da igreja, do crescimento da igreja com Pedro e com Paulo. Nós vamos ter as epístolas paulinas, as epístolas gerais e o livro de Apocalipse. Então, basicamente, temos 5 divisões principais dentro do Novo Testamento.
Vamos lá. Os evangelhos. Mateus. O propósito de Mateus é apresentar Jesus como o rei de Israel e vai trazer a promessa que Deus fez a Davi. Ou seja, então ele vai trazer desde o início da genealogia de Jesus como descendente de Davi. E aí, por exemplo, no Evangelho de Lucas, ele vai falar que Jesus é descendente de Adão, porque o propósito do livro de Lucas é diferente do propósito do livro de Mateus. Mateus tem o propósito de mostrar Jesus como o rei dos judeus. Lucas já tem o propósito de mostrar Jesus como o rei ou o salvador de toda a humanidade. Ou seja, em Mateus, Jesus é o filho de Davi, Messias. E em Lucas, Jesus é o filho de Adão, filho de Deus. Ou seja, ele é o rei do mundo. Ele é o Messias, tanto do judeu quanto do gentil. Em Marcos, por exemplo, ele vai mostrar que Jesus é o filho do homem que veio para servir e não para ser servido, e dar a própria vida em resgate de muitos. Ou seja, Jesus ele veio para resgatar o homem. Ele é o filho do homem, o resgatador da humanidade. Então ele deu a sua própria vida para o homem, a fim de que o homem fosse restaurado, a fim de que o relacionamento do homem fosse restaurado com Deus. E João, através de sinais, ele vem revelar que Jesus é o Messias para os judeus, filho de Deus, e para os gentios, motivando os seus ouvintes a confirmarem a fé unicamente em Jesus. Ou seja, através de sinais e maravilhas, João vai mostrando que Jesus é o Messias Salvador da humanidade. Então, Mateus ele apresenta Jesus como um rei, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Marcos ele vai mostrar que Jesus é o Filho do Homem, que não veio para servir, não veio para ser servido, mas que veio para servir e dar a sua vida para resgatar o homem. Lucas ele apresenta Jesus como Messias, mas também como o Salvador da humanidade. E João ele vai apresentar Jesus de uma forma universal, que Jesus é o Messias dos judeus e ele é o Filho de Deus para os gentios. Atos, nós vamos ver o surgimento da igreja, a expansão do evangelho. Então nós vamos ver os primeiros passos da igreja após a ascensão de Jesus. Nós vamos ver o princípio do ministério de Pedro e o ministério praticamente inteiro de Paulo, desde a sua conversão até a chegada de Roma. E nós vemos esse panorâmico geral da igreja. Então é muito importante, assim como é importante nós compreendermos os livros históricos do Antigo Testamento, da mesma forma o Novo Testamento é importante nós compreendermos o livro de Atos. Porque da mesma forma que os livros históricos são a base para a compreensão histórica e da mensagem do Antigo Testamento, Atos também é a base histórica para a compreensão da mensagem do Novo Testamento. Então nós temos desde o princípio da igreja, com a ascensão de Jesus e o dia de Pentecostes, até praticamente o final da vida de Paulo, ou seja, praticamente o final do primeiro século ali, que vai ter a morte de Paulo, e aí depois nós vamos ter apenas João que vai ficar, e aí já começam os discípulos, tanto de Pedro quanto os discípulos de Paulo. Romanos, a justiça de Deus através da fé, ou seja, nós já falamos um pouquinho que através da fé Deus traz justiça sobre o homem, ou seja, o homem é justificado não pelas suas obras, mas pela sua fé em Cristo Jesus. 1 Coríntios é o caminho sobre modo excelente, o amor, ou seja, dentro da igreja de Coríntios havia divergências, os irmãos brigavam, os irmãos não viviam mais em comunhão. E aí Paulo vai falar sobre a ceia, o Paulo vai falar sobre os dons espirituais, mas ele vai falar que nada disso tem importância se o amor não vir em primeiro lugar. 2 Coríntios, Paulo defende seu apostolado diante dos falsos apóstolos, bem como sua conduta, e fala sobre a generosidade que se deve praticar sendo cristão. Ou seja, aqui é interessante, o maior princípio do dízimo que era aplicado no Antigo Testamento não é uma lei, mas o princípio do dízimo é a generosidade. Ou seja, nós temos que ser generosos, e Paulo vai justamente falar sobre isso. O cristão deve ser generoso com o seu próximo. Talvez essa seja a maior aplicação, a mais importante e talvez a mais prática em relação ao dízimo do Antigo Testamento. A generosidade. O povo de Israel
através do dízimo, ele era generoso com o seu próximo. Gálatas. A ideia central do livro é mostrar para a igreja que através de Cristo ela é livre. Contudo, esta liberdade não pode dar margem à libertinagem. Ou seja, através do sacrifício de Jesus, nós somos livres do judaísmo, nós somos livres da circuncisão para viver uma vida de graça com Jesus. E uma vida de graça para com todos. A questão é, a libertinagem não pode ser dada sobre a igreja. Não é o fato da graça ser a lei que nós vivemos hoje, que nós temos margem para pecar ou fazer qualquer outro tipo de besteira. A carta de Efésios, toda a mensagem do livro trabalha em Cristo. Ele é a fonte. Nós somos criados nele, criados a fim de praticarmos as boas obras. Obras essas que foram preparadas pelo próprio Deus a fim de que caminhássemos nessas obras. Ou seja, em Cristo nós estamos, e o porquê nós estamos em Cristo, nós devemos praticar boas obras. E essas obras, elas foram elaboradas por Deus antes mesmo do nosso nascimento. Ou seja, nós que estamos em Cristo já temos uma obra, nós já temos uma vocação, nós já temos um propósito de Deus a fim de ser cumprido, porque nós estamos em Cristo. Mas antes de cumprirmos essas antes de praticarmos essas obras, nós devemos estar em Cristo. Filipenses, Paulo trabalha muito a ideia da humildade e unidade da igreja. A igreja precisa ser um exemplo de humildade conforme Cristo foi e vivendo em unidade uns para com os outros. Então, a igreja precisa viver de modo digno segundo o Evangelho de Cristo, que é, no caso, o cabeça da igreja. Então, a igreja deve viver em semelhança com Cristo. A igreja deve refletir a Cristo Jesus. Colossenses, Cristo cabeça e a primazia de todos, e da igreja e a identidade do homem em Cristo. Ou seja, havia-se muita crítica sobre Jesus Cristo, havia-se um ataque sobre a pessoa de Cristo. E aí Paulo vai trazer que Jesus é o cabeça, Jesus é a consumação, Jesus é o Senhor sobre a igreja, e ele traz a identidade do homem que está em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, a igreja permanece firme na fé, mesmo em meio às tribulações, a fim de estar vigilantes e santificados à esperança ou na espera do dia do Senhor. Ou seja, a igreja deve estar preparada para a vinda do Senhor. Ela deve se manter santa e pura, a fim de que Jesus, quando vier, encontrar uma noiva perfeita e imaculada para o dia do casamento ou para a consumação do século. 2 Tessalonicenses, é interessante aqui, 1 e 2 Tessalonicenses são os livros mais escatológicos da Bíblia, tá? Não é Apocalipse. Então, praticamente, grande parte desses livros, eles vão falar sobre isso, sobre a vinda do Senhor, sobre a vinda do Messias, sobre, por exemplo, o anticristo que virá. Então, são cartas, no caso, que abordam esses temas. E 2 Tessalonicenses, ele vai falar que a igreja seja constante na fé em Cristo, passando firmemente pelas tribulações, em santidade e amor, a esperança do dia do Senhor. Então, aqui é interessante. Muitos falam o seguinte: quando a Bíblia traz ênfase, fala sobre o dia do Senhor, ele está querendo alertar, olha, o dia do Senhor será terrível, estejam preparados, e as pessoas têm uma grande expectativa, e as pessoas têm medo desse dia. Mas quando a Bíblia traz uma menção sobre o dia do Senhor, ela está trazendo menção da santidade que o homem deve ter na esperança da vinda do Messias. Ou seja, o homem, a igreja, tem que estar santa, tem que estar preparada para que Jesus venha buscá-la. 1 Timóteo. Timóteo deve proceder como um bom ministro de Cristo, exercendo a fé segundo a boa doutrina, sendo um exemplo para todos através dessa doutrina. Ou seja, aqui nós já temos basicamente o fim do ministério de Paulo, e aí Paulo vai trazer as suas últimas considerações para Timóteo, e o primeiro conselho ele vai basicamente falar que Timóteo deve ser um bom ministro do Evangelho, deve permanecer em Cristo, deve permanecer no ensino da sã doutrina. E aí em 2 Timóteo, Paulo está passando seu ministério para Timóteo, já finalizando a sua trajetória na terra, e ele vai incentivar Timóteo a perseverar nessa doutrina, aonde o Evangelho deve prosseguir e avançar,
sendo passado adiante através dos homens fiéis. Então ele incentiva Timóteo a permanecer no seu ministério, ensinar essa doutrina, ensinar os próximos discípulos que serão os líderes da igreja. Ou seja, assim como Paulo fez de Timóteo um discípulo, Timóteo também deveria fazer outros seus discípulos que guardariam o evangelho no seu coração, que cumpririam esse evangelho e que ensinariam o evangelho de Jesus. Tito, salvos por meio da graça a fim de fazer boas obras. Tito, então, ele vai dizer que nós somos salvos por meio da graça a fim de fazer boas obras. Ou seja, a salvação é a maneira com que Deus dá a possibilidade do homem em praticar as boas obras. Filemão é restauração e reconciliação dentro da família de Deus, abordando perdão, aceitação e igualdade em Cristo. Ou seja, Paulo que pegou aquele escravo e agora esse escravo que não era mais um escravo, mas um irmão em Cristo. E aí ele vai falar para Filemão, olha, receba este, não como seu escravo, mas agora como um irmão em Cristo na fé. Carta dos Hebreus, a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Que coisas são essas? Jesus Cristo é superior ao templo, Jesus Cristo é superior a Moisés e Jesus Cristo é superior aos sacerdotes. Ou seja, Jesus é superior, ou é soberano sobre todas as coisas, porque Ele é o Deus vivo, Deus encarnado, Ele faz parte da Trindade, Ele é substância, ou seja, Ele é o mesmo que o Deus Pai. Tiago, ele vai falar sobre a sabedoria e fé operante, ou seja, o homem deve guardar a sua língua na boca, o homem deve ser vigilante quanto ao falar, deve ser sábio e ele deve praticar a sua fé, porque uma fé sem obras é uma fé morta. Ou seja, o homem, porque ele tem fé, ele vai demonstrar essa fé através das suas obras. 1 Pedro, ele encoraja os cristãos que estavam sendo perseguidos a serem exemplos em tudo, suportando a perseguição, tendo por exemplo a pessoa, tendo por seu exemplo a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo era o seu padrão e eles deveriam seguir Jesus Cristo em tudo, tanto na sua vida religiosa, tanto na sua vida em comunhão com a sua família, com seus amigos e principalmente para com a sociedade, eles deveriam viver de forma agradável, de forma dando um bom testemunho para a comunidade. Segundo Pedro, Pedro vai combater as falsas doutrinas até a vinda de Jesus. Ou seja, falsos profetas, homens que vinham da parte de Satanás, disseminavam falsas doutrinas sobre a igreja. E aí Pedro vai mostrar que a igreja deveria combater essas falsas doutrinas. Ou seja, esses homens, esses falsos mestres, esses falsos crentes, eles deveriam ser combatidos até que Jesus venha. E isso fica para hoje também, né? Um bom exemplo para nós hoje. 1 João, crer em Jesus como Cristo, tendo nele a sua fé completa. 2 João, combater os falsos mestres e não receberem os enganadores. E 3 João, seu propósito era evidenciar as atitudes positivas de um presbítero, de nome Gaio, cristão leal e ativo, que possuía bens materiais. Ou seja, a sua primeira epístola, ele vai basicamente de forma universal falar que nós devemos crer em Jesus, tendo nele a nossa fé completa, permanente, suficiente. Ou seja, a fé em Jesus Cristo ela é suficiente. Na sua segunda epístola, ele já vai falar sobre o combate aos falsos mestres e sobre não receber esses falsos mestres. Assim como Pedro vai falar que nós devemos combater os falsos mestres até a vinda de Jesus, João ele vai falar, além de combatermos esses falsos mestres, nós não devemos nem sequer recebê-los nas nossas comunidades. E aí, na sua terceira epístola, ele vai simplesmente evidenciar as atitudes, ele vai se satisfazer, se alegrar nesse ministro do Evangelho, nesse presbítero, no caso, Gaio. Judas, essa epístola ela se preocupa intensamente com a ameaça dos mestres heréticos na igreja e a correta reação dos crentes a tal ameaça. Então o conteúdo é dividido em condenar as práticas dos libertinos ímpios que infestavam as igrejas e corrompiam os crentes e aconselhar os leitores a permanecerem firmes, crescentes em fé e defendendo a verdade. Interessante que as últimas cartas
por exemplo, Pedro, João e Judas, ele vai pegar bem forte essa ideia do combate aos falsos mestres e permanecer na fé. É interessante porque muitos dizem que não, que esses falsos mestres eles se levantaram agora, que esses falsos pastores, falsos crentes que deturpam o evangelho se levantaram agora. Não, desde o princípio da igreja existiam falsos mestres. E desde o princípio, os apóstolos eles têm nos alertado sobre eles e sobre combater a falsa doutrina que eles têm nos ensinado ou ensinado nas igrejas, ensinado nas cidades e por aí vai. Por fim, o livro de Apocalipse é o Cordeiro e fiéis vencedores. Apocalipse 17:4. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Desmistificando basicamente o Apocalipse, as bestas feras e tudo mais, é o Cordeiro e os fiéis vencedores. Jesus, que foi combatido, Jesus, que foi atacado, tanto na sua vinda na terra, quanto todo o período da história da igreja, ele será vitorioso sobre todas essas ameaças. E não só Jesus, mas todos aqueles que até o fim permaneceram com Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, meu irmão.